Complicado, né? Complicado começar esse vídeo. Confesso pra vocês que é a segunda vez, terceira vez que eu tento começar esse vídeo porque realmente não é fácil. Uma eliminação que doeu bastante, muito pelo roteiro final do jogo. Uma sensação de frustração, uma sensação de impotência também, né? Porque aquela última bola do Gustavo Gomes, enfim, a bola bateu na mão e o gol foi anulado, então gera esse sentimento de impotência e uma sensação estranha, né? O Palmeiras já, enfim, tinha muito tempo que o Palmeiras tinha sido eliminado nas oitavas de final da Libertadores. E a verdade é que nessa era Abel a gente se acostumou a ganhar, né, gente? Eu repito bastante isso, eu venho repetindo bastante isso pra vocês. A gente não tá acostumado com esse sentimento de sair de duas competições tão cedo, né? A gente não tá acostumado a perder. Eu acho que essa é uma característica que aconteceu nessa era Bel de quase 4 anos. São 10 títulos, de novo, em quase 4 anos. E a real é essa. A real é que a gente não tá mesmo acostumado com esse sentimento de frustração extrema, né, de duas eliminações num curtíssimo período de tempo, né, principalmente nessa era Bel que eu falo, né, eu acho que falando um pouco do jogo, o jogo teve um roteiro parecido nos dois tempos. Eu acho que os primeiros 15 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras não conseguiu achar a marcação, né? Tanto que o Botafogo teve, enfim, duas chances claras. Uma bola, inclusive, foi na trave, que foi no comecinho do jogo. E depois o Palmeiras começou a se achar no jogo, né? Sobretudo começou a se achar na marcação e, e começou a colocar o seu ímpeto ofensivo em cima do Botafogo. E teve sim suas oportunidades de abrir o placar, sobretudo no primeiro tempo, né? Eu acho que alguns erros, algumas tomadas de decisão também foram cruciais para essa eliminação ter acontecido, além do fato que eu acho que foi primordial, principal também, que foi no primeiro jogo, né? Um jogo de mata-mata de 180 minutos. Não dá para abdicar tanto do primeiro jogo, né? Isso aconteceu, acho que mais com a Copa do Brasil, com o Flamengo. Eu acho até que o primeiro jogo contra o Botafogo foi mais parelho, mas aquele primeiro jogo também passa muito, né? Você, em várias competições, né? Você sair atrás, você flerta muito com a eliminação. Né? A gente sabe que esse time tem um mental muito grande para virar jogos, mas quando isso começa a se repetir tanto, começa a ser um padrão, fica difícil, né? Fica difícil, como eu falei, você começa a flertar muito com a eliminação. E a verdade, gente, é que existem sim erros no trabalho atual, né? Isso eu falo do Abel Ferreira, da comissão, do elenco. Claro que existem erros. A gente não foi eliminado de duas competições nesse período tão curto por acaso, né? Não foi, foi por conta do VAR, da arbitragem. É claro que tiveram erros de arbitragem, é claro que, enfim, mas não foram os erros decisivos, né? Não tem como. Acho que a gente precisa ser transparente, honesto aqui e falar a real, né? E como eu falei, é claro que existem erros, né? A gente tá em agosto, final de agosto, e a gente não sabe qual é o time titular ainda da temporada, né? A temporada ela foi exatamente assim, com esse roteiro, né? Nesses picos, nessas oscilações, né? O Palmeiras fazia, enfim, 5 jogos ruins e um bom, né? Então, fica realmente muito difícil quando você não tem um padrão tático, quando você não tem um padrão de formação de jogo,
Quando você não tem um padrão, um estilo de jogo 100% definido, né? Quando tem muitas improvisações, né, na mesma temporada, começa a ficar insustentável, né? E aí, quando a fase decisiva ela chega, que realmente foi agora agosto, é claro que começam esses erros aparecerem, né, em momentos decisivos da temporada, né? Isso é natural. Agora, gente, vocês sabem a minha opinião aqui, sabe? Para mim, a solução não é a saída do Abel, muito pelo contrário, sabe? Para mim, a solução não é, a saída e reformular todo o elenco porque ninguém mais presta. Eu não acho isso. Eu não acho isso, gente. Não acho. Né? De quase 4 anos foram 10 títulos. Né? É claro que uma temporada iria ser abaixo. Isso é óbvio. Né? Não dá pra você se manter. É o que todo mundo fala, inclusive o Abel fala. Você se manter no topo é muito mais difícil. Muito mais difícil. Existe só o Abel Ferreira no mundo de bom técnico? Não, claro que não. Claro que existem outros bons técnicos. Mas desculpa, gente, pedir fora Abel, pra mim, não, sabe, não entra nem na pauta de discussão, sabe? Não é a solução, sabe? Eu bato muito nessa tecla, ninguém desaprende o que sabe. Existem ciclos de jogadores que foram encerrados? Na minha visão, sim. Na minha visão, sim. Na minha visão, sim. E eu já falei aqui os jogadores que eu acho que o ciclo se encerrou. Eu acho que sim. Agora, você jogar todo um trabalho, né, de quase 4 anos, um trabalho vencedor por conta de uma temporada abaixo, eu não acho que essa é a solução. E você tem o total direito de discordar, tá? Como eu sempre falo aqui, o importante é o respeito entre a gente, nessa nossa conversa, né, nas nossas opiniões. Tendo respeito, pode discordar à vontade, a gente debate, a gente discute, a gente conversa. Mas, de novo, para mim, essa não é a solução. Né? Acho que erros vão existir. Né? Nem os melhores treinadores do mundo ganharam tudo nos melhores clubes do mundo, sabe? Então, eu não acredito nessa forma de trabalho, sabe? Por mais que a temporada tenha sido abaixo e que, enfim, agora a gente vai atrás do brasileiro e vamos fazer tudo para ganhar o brasileiro, mas caso não aconteça também a conquista do brasileiro, eu não acho que as soluções chegam dessa forma, interrompendo um trabalho que é sim vencedor, que já se comprovou. Né? O Abel Ferreira, a comissão, até mesmo parte do elenco, né, não tem mais o que se provar. Né? E, de novo, claro que tem erros, é claro que existem erros, mas para mim a solução não é essa. Para mim não é essa. Né? Eu já vi um monte de gente nas redes sociais pedindo a cabeça do Abel. Ah, o Abel não sabe o que faz. Ah, o Abel isso. Gente, sabe, foi o que eu falei. Tem erro sim no trabalho. Claro que tem. Na minha visão tem. Eu já apontei aqui os erros. Mas no jogo de ontem, o Flaco errou pelo menos 2 gols feitos. O Veiga não tá rendendo. A gente sabe que o Veiga... É o que eu sempre falo aqui, gente. Jogadores que são decisivos e foram muito decisivos nessa era Abel, estão numa queda técnica, num declínio técnico. Mas, apesar disso, a solução, eu não acho que é você cortar tudo, manda embora, ninguém presta. Não acho. Desculpa, mas eu não acho. Mas, novamente, deixa aqui sua opinião. É muito importante eu saber a sua opinião, para eu saber o que o meu público pensa. E falando um pouquinho de ontem, nesse pós-jogo, né, gente, eu vi uma declaração do Flaco Lopes que me chamou bastante atenção.
Quem postou foi o Nosso Palestra, então todos os créditos para o Nosso Palestra. Assistam essa declaração do Flaco Lopes e a gente conversa em seguida. O time como o Palmeiras te demanda ser criticado ou injustamente às vezes também ser criticado, porque a gente tem que ganhar, mas faz parte, a gente aceita, vai continuar trabalhando e vai dar o seu máximo para que a torcida e todo mundo no Palmeiras esteja orgulhoso. Vocês viram aí o que o Flaco Lopes falou, né? Essa questão das críticas é um tema recorrente aqui do canal, porque eu falo muito sobre isso e para mim é um tema que me chama a atenção, porque inclusive o Flaco Lopes já falou sobre isso, sobre críticas, né? Outros jogadores também já falaram sobre isso. Eu acho que tudo tem um limite. Eu gosto de falar aqui que eu não gosto de culpar, eu não gosto de criticar, eu gosto de questionar e ter argumentos a partir dos questionamentos, né? Então, para mim, não tem problema nenhum questionar. Mas eu acho que muitas vezes é óbvio que a crítica ela passa do ponto e aí a razão ela é totalmente perdida. Isso, de fato, eu não acredito e eu não compactuo com isso. Mas me chamou a atenção que novamente, nesse momento difícil, nesse momento de eliminação, isso ter voltado à tona. O que eu tenho para falar aqui para vocês dessa declaração do Flaco Lopes é que, como eu falei, para deixar bem claro, é claro que tudo tem um limite, crítica tem um limite, e isso passa sempre do ponto, né, por uma parte da torcida, mas isso também faz parte, né, esse é o bônus e o ônus de ser um jogador de futebol, de ter a exposição de um jogador de futebol. É a dor e a delícia da profissão, né? Então, realmente, foi o que ele falou, inclusive, né? A gente aceita, né? Às vezes as críticas, elas são injustas, porque, como eu falei, eu acho que vai para esse âmbito de passar do ponto, mas... De novo, gente, é o ônus e o bônus da profissão e o Palmeiras, quem está no Palmeiras é exigido o máximo sempre. E tá certo, pela grandeza do clube, pelo recurso que o clube tem, pela estrutura que o clube tem, pelos investimentos que o clube fez, principalmente nessa janela. Então, foi algo que me chamou a atenção, sim, porque nesse momento de eliminação, nesse momento de tristeza, nesse momento de sentimento de frustração e impotência, mais uma vez, não é a primeira vez que eu vejo o Flaco falar sobre isso, sobre as críticas que acontecem no Palmeiras. Isso me chamou a atenção, mas que, como eu falei, é o ônus e o bônus da profissão e de você estar num clube grande de visibilidade, etc. Bom, gente, o que eu tinha para falar era isso. Eu acho que agora o Palmeiras, é óbvio, vai atrás do brasileiro, vai tentar esse tricampeonato de forma consecutiva. E só que assim, é triste, gente, porque de 3 frentes, com esse elenco, novamente, com esse investimento que o Palmeiras tem, só ter o brasileiro para disputar é complicado, é complicado. Bom, eu quero muito saber sua opinião, eu prometo que, enfim, ou hoje mais tarde ou amanhã de manhã eu volto para fazer, enfim, uma análise mais consciente. É difícil, é complicado, não é uma fase fácil, muito pelo contrário, mas seguimos por dias melhores e com o Palmeiras aonde o Palmeiras estiver. Combinado, gente? Deixa aqui a sua opinião, que ela é muito importante. Se você caiu de paraquedas aqui, gostou do conteúdo, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E deixa seu like também. Agora, se você não deixou no comecinho do vídeo, deixa agora porque é muito importante o seu like. Combinado? Volto entre hoje e amanhã. Muitos e muitos beijos, ó. E avante palestra sempre.